Salve, salve, o sentido do trabalho. A etimologia da palavra trabalho está relacionada ao tripalho, que era um instrumento de suplício composto por 3 estacas. Lá no início, ele era utilizado na agricultura, sendo posteriormente empregado com fins de tortura na era medieval. Isso porque ao longo da história o trabalho esteve relacionado ao esforço físico e cansaço em muitas sociedades. Constitui uma obrigação a qual os seres humanos deveriam se submeter. Atualmente o trabalho se tornou necessário para a obtenção de uma remuneração ou um salário para assegurar a sobrevivência ou o sustento da maioria da população. Mas, historicamente, os trabalhadores passaram muito mais tempo sendo escravos ou servos do que propriamente homens livres. Então, a noção e a visão de trabalho, ela historicamente custa muito a ganhar uma conotação positiva. E ela, segundo Max Weber, vai começar a ter uma conotação positiva a partir da Reforma Protestante, sobretudo, que é quando a ideia protestante de que o trabalho gera renda, que gera reinvestimento, vai fazer com que, entre outras coisas, o capitalismo se imponha à sociedade moderna. Então, o significado atribuído ao ato de trabalhar tem variado ao longo do tempo. Nas sociedades gregas e romanas, na antiguidade, a base da mão de obra era escrava. Então, era constituída basicamente por prisioneiros de guerra ou escravizados por dívida. O trabalho manual era considerado indigno pelas elites e até hoje, por exemplo, a nobreza é proibido o trabalho, sobretudo o trabalho manual. Ou é lazer ou não é nada. Naquelas sociedades, por exemplo, não havia remuneração. Então, os artistas, os intelectuais dependiam quase que exclusivamente das benesses desses mecenas, o que tornava tudo muito frágil na estrutura social. Enfim, é importante ressaltar que as mulheres, salvo raras exceções, eram excluídas tanto da atividade política quanto da filosofia, da arte ou da intelectualidade. Durante a Idade Média, a estratificação social na maior parte da Europa era estamental. Na sociedade hierarquizada, em estamentos, raramente havia mobilidade social. Era quase uma sociedade de castas. Quem nascia pobre seria pobre para o resto da vida, quem nascia nobre seria nobre para o resto da vida. Nas sociedades feudais europeias, as ferramentas e os recursos necessários para produzir qualquer coisa encontravam-se concentrados nas mãos de alguns poucos homens da nobreza, que transmitiam esses bens por meio de herança aos filhos homens ou de dote de casamento aos que desposassem as suas filhas. A maioria da população trabalhava para esses proprietários, os senhores de terra, numa relação de subordinação. O momento histórico de transição do regime feudal para o modo de produção capitalista, incluindo os contextos revolucionários, marca uma fase de profundas transformações institucionais. Esse processo resultou no chamado capitalismo industrial, uma sociedade em que predominava a produção das manufaturas e das primeiras indústrias. Durante a constituição do capitalismo industrial no século XVIII, firmou-se o trabalho assalariado, reservado aos indivíduos que não dispunham de posses. Por isso, eles precisavam vender ou alugar sua força de trabalho, que era energia física e mental despendida para realizar atividades, em troca de uma remuneração que garantisse o seu sustento. No entanto, o pagamento recebido pelo trabalhador não correspondia ao valor daquilo que ele produziu. Essa diferença, que é apropriada pelo detentor dos meios de produção, é denominada pelo Marx como mais-valia. Aos poucos, essa transformação envolveu toda a estrutura da sociedade, que, sendo capitalista, mercantiliza, ou seja, transforma em mercadoria muitas de suas relações sociais, incluindo as do trabalho. O capitalismo, como um sistema de organização da produção material que se baseia na propriedade privada, conjuga capital e trabalho. O capital é o conjunto dos bens e meios de produção, como as máquinas, as ferramentas, os equipamentos, a terra, as instalações, o dinheiro, que são valorizados e multiplicados graças ao trabalho físico e ou mental realizado por aqueles que apenas dispõem de sua força como moeda de troca. Por isso dizemos que o trabalho incorpora valor aos bens, ou seja, por meio do trabalho, o ser humano transforma a natureza e a si próprio. A noção de que o trabalho é uma atividade dignificante foi constituída historicamente
na obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do sociólogo alemão Max Weber, de quem eu acabei de falar no começo desse vídeo, e mostrou que países de maioria protestante, né, tinham uma conduta alinhada a uma ética religiosa que acaba impulsionando o capitalismo. Segundo a ética católica, trabalhar ou sustentar-se com o trabalho dos outros, como faziam os monarcas e a nobreza europeia, era indiferente à salvação da alma após a morte. A salvação poderia ser conquistada por meio do arrependimento dos pecados e da penitência, além da caridade e de outras ações vistas como boas. Para os protestantes, não funcionava assim. Era preciso que a sua conduta ao longo de toda a vida talvez fizesse com que você fosse digno de não ir para o inferno. Já os principais líderes da reforma protestante não acreditavam nisso. Para eles, a alma já estaria predestinada a ser salva ou não, porém, algumas correntes pregavam que era possível ter um sinal dessa predestinação, que seria a dedicação obstinada ao trabalho. Essa sim, levando você a ganhar a sua riqueza, seria um indício de que você pudesse ser salvo. Essa mudança de valores convergiu com a luta da burguesia para se firmar na sociedade, o que favoreceu a aceitação da ascensão social pelo trabalho e pelo acúmulo de capital. Essa ideologia do trabalho contribuiu e ainda contribui para que os detentores do capital ganhem e mantenham privilégios sociais. A sociedade moderna ficou conhecida como a sociedade do trabalho, ou seja, aquela que se institui e se organiza pelo e para o trabalho, que historicamente é uma novidade. As sociedades anteriores à Revolução Industrial não tinham esse objetivo, não fazia parte disso. Tá? Por esse motivo, alguns cientistas sociais e outros estudiosos do tema discutem atualmente se a verdadeira emancipação dos indivíduos não estaria mais ligada ao ócio e ao tempo livre do que a um domínio maior do próprio trabalho e à realização social pelo trabalho. No século XX, ocorreram muitas modificações no mundo do trabalho. A designação ampla, que engloba a organização do trabalho, as relações laborais, as inovações tecnológicas, o ambiente de trabalho, as organizações dos trabalhadores, entre outros, né, geram significado do trabalho, um processo a ele relacionado com outras formas de entendimento. Embora o trabalho continue sendo um dos pilares sobre o qual se sustenta a nossa sociedade, outros fatores têm contribuído para o desenvolvimento das relações sociais, como a manutenção e a integração de pessoas, o conhecimento, o lazer, etc. Qual seria o sentido do trabalho, então? Será que o trabalho sempre teve o estatuto que tem hoje, o de ser um passaporte para a cidadania? Quais mudanças levaram o trabalho a essa condição? As mudanças no mundo do trabalho e da economia mundial ocorridas nas últimas décadas do século XX levaram cientistas sociais europeus a questionar se o trabalho ainda detinha uma posição central na organização da sociedade. Para alguns, como o alemão Habermas, conceitos como trabalho e capital perderam espaço para outros, como informação e conhecimento. O Habermas considera que é do plano simbólico, né, propiciado pela comunicação, que organiza a vida social na contemporaneidade, enquanto o trabalho garantiria apenas a subsistência. Essa posição foi rejeitada por outros autores, como o brasileiro Ricardo Antunes, né, segundo o qual o trabalho ainda é essencial, pois continua sendo responsável pela produção tanto de riquezas apropriadas pelos capitalistas, quanto de sentido simbólico para os trabalhadores. As transformações decorrentes das novas tecnologias também provocaram alguns pensadores a questionar o futuro do trabalho material. Os autores italianos Antonio Negri e Maurizio Lazzarato e o norte-americano Michael Hardt acreditam que as características dos sistemas flexíveis de produção permitem a libertação do trabalho material. Para eles, nas formas flexíveis, o trabalhador sem a incumbência de tarefas mecânicas poderia intervir diretamente no processo de trabalho e recuperar a sua autonomia. Vale destacar as duas principais críticas a essa visão. A primeira, feita por pensadores marxistas, é de que o trabalhador flexível é mais explorado e gera mais valia maior para o capitalista. A segunda é a de que nem mesmo nos países do capitalismo central, como os Estados Unidos, o Japão ou os da Europa Ocidental, o trabalho material está perto de desaparecer. Setores como a construção civil, por exemplo, deixam isso muito claro. O fato é que a sociedade contemporânea se estrutura em parte pelo trabalho, organizado socialmente há pelo menos 250 anos. O desenvolvimento de tecnologias da automação, comunicação e de informática reduz o emprego do trabalho humano nas tarefas, mas não substitui ele.
Em alguns casos, gera necessidade de novas funções assalariadas, como nas áreas de tecnologia da informação, a famosa TI, informática e serviços. Mas continuamos a ser uma sociedade produtora de mercadorias, bens e serviços que são trocados continuamente. Persiste, no entanto, a preocupação com o futuro do trabalho. Basta notar o crescimento nas formas de contratação flexíveis, por tempo determinado, terceirizados, temporários, o que hoje em dia chamam de uberização da economia, e que você não tem mais nenhum tipo de vínculo empregatício com o teu próprio empregador, o que, do ponto de vista dos direitos trabalhistas, é uma tragédia, né? Talvez do ponto de vista do emprego seja uma solução, mas temporária também. O relatório da Organização Internacional do Trabalho sobre o desemprego de 2013 mostra que apenas 1/4 da população trabalhadora no mundo tem uma relação estável no trabalho. E prevê que até 2019, ou seja, um ano antes da postagem que eu estou fazendo hoje, o desemprego vai atingir 213 milhões de pessoas. E o número de pessoas sem uma ocupação deve se manter globalmente no nível de 6 a 7% de toda a população do mundo. O que dá quase meio bilhão de pessoas. É gente demais desempregada. Como sustentar 500 milhões de pessoas? São 600 milhões de pessoas. Mais de 2 Brasis de gente desempregada. É algo assustador, bastante assustador. Tá? Enquanto o tempo de trabalho se estende para uma parcela de trabalhadores multifuncionais, isto é, que desempenham múltiplas tarefas, milhões de outros indivíduos ficam desempregados. Como viverão as pessoas que não encontrarão emprego? As elevadas taxas de desemprego são resultantes das mudanças na estrutura da economia, desenhando-se assim um quadro de desemprego estrutural profundo na sociedade humana. Nas situações de desemprego estrutural, o número de pessoas sem emprego mantém-se no longo prazo, muito acima da quantidade de vagas disponíveis. Esse processo não se limita à esfera industrial e urbana. No campo, a mecanização agrária, o desenvolvimento de técnicas e insumos visando aumentar a produtividade na agricultura e na pecuária fizeram com que se produzisse mais com cada vez menos trabalhadores. O Brasil foi um dos países afetados por esse processo por ser tradicional produtor e exportador de produtos agropecuários. E hoje, por exemplo, viveu um momento de sucesso internacional do agronegócio justamente por causa dessas técnicas de mecanização, e aí cria-se um paradoxo brasileiro, que quanto mais o Brasil se torna um país agroexportador, quanto mais o dinheiro brasileiro, a economia brasileira depende do agronegócio, menos o próprio agronegócio reverte esse sucesso todo em empregos. Isso é um problema sério do ponto de vista estrutural mesmo. Tá? Enquanto os grandes proprietários de terra contratam menos trabalhadores porque investem em tecnologia e maquinário, os pequenos proprietários se veem sem condições de competir com os grandes produtores porque não têm como financiar máquinas e insumos. Assim, nas últimas décadas, milhares de trabalhadores rurais e pequenos agricultores trocaram o meio rural pela busca por emprego nas médias e grandes cidades. Essa situação de desemprego foi uma das razões que levaram muitos intelectuais a questionar a centralidade do trabalho. Bom, para fechar essa história, algumas definições que são importantes. Emprego se refere ao vínculo de trabalho em qualquer tipo de atividade econômica, tá? Posto ocupado por um trabalhador que realiza atividade remunerada, formal, regulamentada e que pode ser assalariado, autônomo ou prestador de serviços. O conjunto de leis que regulamentou a formalização dos direitos do trabalhador no Brasil foi a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, instituída durante o governo Vargas em 1943 e vigente até o presente momento. Trabalho é qualquer atividade que transforme a natureza ou produza bens e serviços mediante o gasto de energia física e mental do trabalhador. Independentemente da existência de contrato formal, o trabalho constitui uma relação social produtiva. O esforço do trabalhador no processo de trabalho faz com que ele também se transforme. E desemprego é a situação em que não existem vagas remuneradas suficientes para o total de trabalhadores disponíveis e que estão em busca de emprego. Em períodos de crise econômica, o decréscimo do emprego pode acontecer de forma rápida e atingir grandes dimensões, mesmo em países desenvolvidos, como aconteceu com muitos países europeus a partir de 2008. E só para encerrar,
O salário é uma palavra latina, derivada do latim, salarium, e que significa pagamento em sal. Essa curiosidade, os soldados eles eram pagos com sal, recebiam um soldo do Império Romano, e acabou se tornando uma palavra chave na cabeça de muita gente. Né? Todo mundo que é adulto, pelo menos, precisa ter um salário. Ok? Até a próxima.